Olá, queridos. Bom dia para vocês. A gente vai falar hoje sobre a Guerra Fria, a bipolaridade, a nova ordem mundial, na página 184. Tá? A gente pulou a Segunda Guerra Mundial porque vocês vão apresentar esse trabalho. Isso não quer dizer que eu não vou explicar sobre a Segunda Guerra Mundial. Só vou explicar depois que vocês explicarem. Entendeu? Depois que vocês explicarem, eu vou explicar. Tá? Vou fazer uma apanhada aí melhor do que vocês tiverem esquecido ou deixado de mão. Tá? Então, pessoal, a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial, de acordo com os historiadores, matou mais de 50 milhões de pessoas. Né? Foi um sangrento conflito multinacional muito grande, né? Conflito aí entre o eixo e os aliados. E aí foi de 1939 a 1945, né? Ok, então, finalizados em 1945, começou aí essa nova ordem bipolar, né? O lado representado por um bloco capitalista, né, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista liderado pela Rússia, ou então, na época, União Soviética, ou se vocês quiserem chamar ela também de URSS, também dá no mesmo. O URSS, você lembra que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É a Rússia e mais de 10 países que ela, né, dominou, tomou ali para poder formar essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, você já imagina aí, se a Rússia é grande, imagina aí fixando mais de 10 países ao seu território. Né? Era enorme, né? Gigantesca. Ok, então começa aí essa ordem bipolar, né? Desses dois lados aí, capitalista versus o lado socialista, né? A guerra do Vietnã, que os Estados Unidos ele se retirou, perdeu, enfim, abandonou a guerra. A URSS estava apoiando lá os vietnamitas, os vietcongs, os combatentes vietnamitas na guerra. E os Estados Unidos estavam lá, né, combatendo esses vietnamitas. Lá na Coreia do Sul, os Estados Unidos estavam apoiando a Coreia do Sul na guerra e a URSS estava apoiando a Coreia do Norte na guerra. Né? Então, pessoal, o nome é Guerra Fria porque não houve um conflito direto, né? Não houve uma guerra direta, por isso o nome Guerra Fria. Está lá no congelador, bichinho. Não teve uma guerra direta entre Estados Unidos e o URSS. Né? Um apoiava um país, o outro apoiava o outro. Né? No caso da Alemanha, quando derrotaram Hitler, tomaram a Alemanha. E aí a capital, Berlim, foi dividida bem aí em duas partes. Né? A Berlim Oriental estava sendo tomada pela URSS, governada pela URSS. E aí fizeram lá um murozão bem com mais de 2 metros de altura, chamado de Muro de Berlim, separando o lado oriental da URSS e o lado ocidental dos Estados Unidos. Tá? Então, os dois blocos tomaram a capital da Alemanha. Isso tudo para mostrar o quê? Na parte bélica, na parte publicitária, na parte, como é que posso dizer, de poderio, né? Para demonstrar a cada um que tinha o poder, tinha mais poder que o outro, começaram a apoiar guerras indiretas. Quem vai mandar o primeiro homem para a Lua? Quem vai mandar o primeiro homem para o espaço? E aí começou, né? Sputnik, Neil Armstrong, começaram aí essa guerra, essa batalha tecnológica. Quem cava o buraco mais próximo do núcleo da Terra? Vamos ver. Né? E aí chegaram a fazer buracos de mais de 2.000 metros, né? De mais de 2 quilômetros, para ver quem chegava primeiro ao núcleo da Terra. Quem tinha mais bombas, quem tinha mais armas, enfim, a Guerra Fria foi isso. Acabou em 1991 com a Glasnost e a Perestroika do senhor Gorbachev, né, o presidente russo, né, presidente soviético, vamos dizer, soviético. E aí acaba em 1991 com a icônica derrubada do Muro de Berlim, né,
famoso Muro de Berlim caiu, né, mostrando, sendo o marco do final do socialismo ali na Rússia. Até hoje eles têm inclinações, têm decisões socialistas, mas eles são capitalistas, né? Enfim, a gente já sabe que capitalismo é esse sistema social, político, econômico. Surgiu no século XV com o objetivo de livre mercado, livre circulação de capitais, livre concorrência e o principal que é o estímulo ao lucro, né, o interesse em lucrar. Já o socialismo, a gente já sabe que ele foi fundado basicamente por Karl Marx e Engels aí por volta do século XVIII. Tem na teoria, esse objetivo do bem comum, do bem social comum, da riqueza serem distribuída pela sociedade, do controle do comércio, controle das finanças, controle da sociedade, né? Governo forte, controlador. Por isso se confunde com o comunismo, né? Não é a mesma coisa, mas é quase parecido, quase a mesma coisa. Enfim, né? A gente viu que não dá muito certo, não dá certo de jeito nenhum, só na teoria, na prática nada. Mas ok, então pessoal, os Estados Unidos muito controlador, né? Fazendo de tudo aí para que não fosse controlado os países aliados pela URSS e vice-versa. O URSS também fez de tudo para que seus países aliados não fossem controlados pelos Estados Unidos. Então, o que é que eles fizeram para que acontecesse isso? Eles fizeram vários planos, tratados, tá? Como no caso aqui da OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os Estados Unidos aí organizou em 1949 uma junção de vários países para que pudesse controlar, né? Para que pudesse o país que tentasse invadir os Estados Unidos ou tentar invadir qualquer país aliado, logicamente que estava falando dos inimigos deles, socialistas, seria derrotado pelo exército de todos esses países, né? Estados Unidos, Inglaterra, França, Canadá, Dinamarca, Bélgica, Itália, Portugal e entre outros. Até hoje existe a OTAN. E o tratado é o mesmo. O país que invadir esses países aliados será invadido pelo exército desses países, por esse exército conjunto desses países. Em 1947 é criado a Central de Inteligência Americana, a CIA, né? Com o objetivo de logicamente espionar os inimigos. Enquanto isso que em 1955, enquanto foi criado a OTAN em 1949, em 1955 a URSS ela dá um recado também, assinando o Pacto de Varsóvia, onde a mesma coisa, o país que invadisse os países que tinham o Tratado de Varsóvia seria invadido por todos os países que fazem parte, tá? Toda a União Soviética, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária, enfim, estavam aí nesse acordo criado em 1955. Lá na atividade vai te perguntar, você vai caracterizar dessa forma, tá? E é criada aí também, já que foi criada a CIA nos Estados Unidos, é criada a KGB, também é a polícia que espia aos inimigos lá dos russos, inimigos dos soviéticos, tá? Da União Soviética. Em 1947, o então presidente Harry Truman, ele cria, foi o 33º presidente dos Estados Unidos, ele cria o Plano Truman, ou a Doutrina Truman, perdão. A Doutrina Truman, essa Doutrina Truman, ele vai dizer lá aquele mesmo lema da América para os americanos, onde ele deixa bem claro que não mexa na América, a América é dos Estados Unidos. Tá? Só nessas horas que a gente é americano, né? Quando precisam da gente. Quando não precisam, o americano é só dos Estados Unidos. Mas quando precisam do Brasil, nós hermanos americanos, brothers demais. E aí podem aplicar essa política do Big Porrete, né? Do Big Stick, do grande porrete, onde a nação que se envolver
Qualquer nação que invadir qualquer país americano será duramente reprimido pela polícia do mundo, que é os Estados Unidos. Isso até hoje, tá? Não estou reclamando, não. Nossos parceiros, é melhor ter um parceiro rico e poderoso do que um parceiro pobre, que aí não vai ajudar nós em nada. O Plano Marshall. O Plano Marshall foi criado em 1947 pelo secretário de Estado George Marshall. Esse secretário de Estado, ele também foi combatente na Segunda Guerra Mundial, foi um soldado na Segunda Guerra Mundial e depois se tornou um secretário econômico do Truman, do Harry Truman. Então, em 1947, ele cria esse Plano Marshall. Não é besta. Um plano de ajuda para a reconstrução das nações europeias que estavam destruídas na Segunda Guerra Mundial. Né? É mais uma das formas dos Estados Unidos dizer, ó, a gente tem o dinheiro, vocês precisam da gente, se vocês se aliarem com a gente empresta. Se não se aliarem com a gente não vai dar dinheiro para vocês. E aí a União Soviética também não ficou parada, tá? E aí ela cria também um conselho econômico, Conselho para Sistema Econômico Mútuo, chamado Comecon, em 1949. Tá? Aí para ajudar a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia e Cuba, que eram as aliadas deles, da União Soviética, tá? Então, é basicamente isso, a atividade vai te perguntar basicamente isso, tá? Então, fica aí a atividade para vocês da página 190, 191, 192, ok? Na próxima aula a gente continua. E eu estou aguardando os trabalhos de vocês, tá? Lembrando que o prazo só é até amanhã. Tá? Bom dia aí.